Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai Dar Política. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Daniela Mafra e esse é o Vai Dar Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. E a nossa conversa de hoje é sobre a viagem técnica educacional a Brasília, a qual eu particularmente amo muito. Essa viagem que tem como objetivo levar os estudantes para a capital federal para que eles conheçam melhor a política lá e também um pouco da história do nosso país. E para essa conversa tão importante, eu estou aqui com algumas vereadoras mirins da 18ª legislatura, Tayla e a Betina, e também com o nosso conselheiro mirim, Richard Laurindo. Sejam bem-vindos! Muito obrigada, eu sou a Betina Beltramini, como a Dani já disse. É um prazer estar aqui hoje. Esse podcast é um lugar muito bom que a gente consegue se inspirar cada dia mais, a gente consegue saber dos temas de hoje em dia com uma conversa leve. Eu sou o Richard Laurindo, faço parte do conselho e é uma honra estar aqui novamente para conversar dessa viagem tão importante que foi a Estado de Brasília. E de forma geral para vocês, o que é a Jornada Técnica Educacional a Brasília pelos vereadores mirins? A Jornada Técnica Educacional é uma viagem que leva os vereadores mirins a Brasília para conhecer um pouco mais dos poderes da história do país e também captar recursos para a nossa cidade. E como que funciona a preparação de vocês e da Escola do Legislativo em relação aos projetos de captação, né, que vocês foram buscar, e como que isso é decidido, realizado, enfim? Então, os projetos inicialmente, eles começam dentro das escolas. Com nós, vereadores mirins, nós analisamos aquilo que os alunos, que nós vemos que os alunos necessitam e também aquilo que os alunos nos pedem. Então, por exemplo, nós trouxemos aí os projetos que foram da maioria das escolas que estavam precisando, e eles começam, como já havia dito, nós vemos, depois nós fazemos uma reunião com os vereadores mirins e com a gestão, a Escola do Legislativo, e depois eles analisam todos esses projetos que nós trazemos e eles mandam para a educação, e aí sim esses projetos são aprovados e nós começamos a estudar eles para nós daí apresentarmos ele em Brasília e pedirmos recursos. E nas agendas com os deputados federais catarinenses, a destinação dos recursos ela já é alinhada previamente com os vereadores adultos aqui de Balneário, com a coordenação? Como é que ocorre essa articulação? Não, Dani. O projeto forma o seguinte, eles entram em contato com os deputados federais e a gente marca uma agenda, que os vereadores mirins querem ter uma agenda com eles, conversar sobre o projeto, só que a gente não fala ainda o que a gente quer, a gente só quer conversar com os deputados, isso é uma agenda normal do dia a dia. E aí lá a gente vai com os projetos e apresenta para eles, vê qual que é a necessidade, eles conhecem um pouco dos projetos e vê se é necessário, se eles conseguem ajudar a gente até aqui. Mas não tem nenhum envolvimento com o vereador, não. É nossa Câmara, marca só uma reunião com eles lá e a gente vai até lá. E quais que foram os projetos de captação de recurso que vocês foram buscar esse ano? A gente levou um projeto de aquisição de materiais para laboratório de ciências, materiais de apoio para salas de regulação para crianças com necessidades especiais e também a aquisição de pisos táteis para núcleos infantis, de educação infantil para nossa cidade. E eu fiquei sabendo que teve recorde, então eu quero perguntar para vocês qual que foi o valor adquirido esse ano e quais foram os deputados que nos deram esse valor nas emendas. Dani, se eu te contar que a gente bateu o recorde de 1.300.000. E os deputados foram quais, meninas? Foram o Ismael, foi o Zé Trovão, o Pedro Czai, o Jorge Goeten e o Cobalcini. Nos valores, o Zé Trovão deu 500 mil. O Jorge Goeten deu 200. O Ismael deu 200, o Pedro Czai também 200. Foi isso. Foi ao todo de 1.300.000. Isso. E eu que estava lá, né, observei que, dependente da bandeira partidária, os deputados ajudaram a gente, os vereadores mirins conseguiram os recursos com esses deputados de diferentes ideologias, né? E como é que vocês veem em relação a isso? Vocês acham que também acontece de forma igualitária? Sim, eu acho que o projeto Vereador Mirim em si é um projeto apartidário. Então, ele
ele é sobre essa educação e sem instruir nós, vereadores mirins, a entrar em um partido. E a gente vê isso como a gente recebendo apoio de Qualquer deputados, bandeira, de qualquer... realmente. independente do seu espectro político. Então, a gente percebe isso tanto dentro da Câmara, quanto nas viagens, quanto nas conversas. Então, é um projeto apartidário. E querendo ou não, a gente não chegou lá com os projetos ele perguntando nosso partido. Querendo ou não, a gente não tem um Exatamente. partido. Então ele não tava importando de qual partido a gente era. Ele só queria ajudar a gente com os nossos projetos. Então não tinha uma ligação que a gente tava indo atrás. Era só os projetos mesmo. Lá, eu perdão. percebi que lá, quando a gente entrava pra conversar com eles, eles não se importavam. Se a gente tinha algum partido, se a gente já tinha escolhido alguma ideologia pra seguir. Eles só perguntavam o que a gente queria, Quem a gente quem a era. gente era. E o que eles entendiam de bom é que todos estavam buscando o melhor para Balneário. Não importa se você é de direita, de centro ou de esquerda. O que importa é que você estava ali buscando o melhor e eles queriam ajudar a gente a chegar nesse melhor em Balneário. Eu acho E que isso foi muito conseguiram interessante. ajudar. Com certeza. Exatamente. É realmente isso. Lá, tava todo mundo em prol de Balneário Camboriú. Ninguém tava lá por um partido, pelo que acreditava. Tava todo mundo lá com uma esperança de que a gente ia conseguir, que a gente ia conseguir emendas para as escolas. E isso é muito emocionante. Uma coisa que eu falei lá num gabinete de um deputado foi que quando nós somos vereadores mirins, nós estamos nas escolas e a gente recebe muito aquilo de parece que vocês não fazem nada. Porque não é só a gente mandar uma indicação e que no outro dia ela vai estar pronta. A gente sabe que existe um processo e eu lembro que quando a gente fez a entrega dos computadores ano passado, que foram a emenda conseguida pela antiga legislatura, a 16ª, a gente viu o brilho no olhar das crianças e entregar isso. E eu comentei isso com os deputados e aí eles olharam pra gente e falaram, então vamos conseguir isso de novo? Vamos mostrar pras crianças que vocês fazem também? E eu acho que isso foi muito importante, né? E nessa legislatura também, vocês conseguiram, né? Outros recursos. Foram obtidos recursos com os deputados estaduais em setembro. E quais foram esses deputados? Foi a deputada Paulinha. E o deputado Maurício Skudlark, e foi 100 mil com cada um dos deputados. Ao todo, a gente conseguiu 200 mil reais com os deputados estaduais de Santa Catarina. Então, somando todas essas destinações, a gente chegou a 1,5 milhão. 1.500.000. Vocês consideram esse montante mais um marco na participação juvenil na política em Balneário Camboriú? Sim, com certeza. Sem sombra de dúvidas, foi um marco muito grande para o projeto Vereador Mirim e também para uma conquista pessoal. Eu tenho certeza, isso é algo que nos emocionou. Emocionou as antigas legislaturas, que nós temos pouco contato, mas nós temos, porque ali a gente vê que tá todo mundo querendo bem de Balneário Camboriú, seja de uma legislatura passada ou seja dessa mesmo. Sim, a gente vê que tá todo mundo ali pela mesma pauta, né? Exatamente. Então, é uma realização pessoal mesmo, de conseguir transformar, de ter essa esperança de conseguir melhorar a educação da cidade. Então, foi uma realização e uma esperança que foi implantada na gente e nas pessoas que nos acompanharam. Exatamente. É um marco, com certeza, né? E eu digo que, assim, é algo que a gente vai levar pra vida. Porque, independente se a gente continuar numa carreira política ou não, é algo único que a gente fez. Tipo, você nunca mais, se você não continuar na carreira política, você nunca mais vai chegar ali. E por mais que vire vereador, quantos vereadores que a gente tem aqui em Balneário que podem dizer que jovens com 14, 13, 15 anos foram a Brasília conseguir recursos e que trouxeram para Balneário 1,5 milhão? Então, é muito bonito ver a juventude de Balneário, 13, 14, 15 anos, como a Dani falou, trazer 1.500.000 para Balneário. Imagina isso. É uma coisa que foi emocionante mesmo. Eu acho que, eu não tenho explicação. Não tem explicação pra esse tamanha grandeza, né, gente? Mas, voltando à Jornada Brasília, que é o que a gente gosta, qual a sensação de poder transmitir e de conhecer esses espaços de poder no país? E ainda obter, né, resultados concretos para o nosso município, para nossas escolas? Então, lá, essa Jornada Brasília foi incrível. A sensação, na verdade, eu não consigo descrever em uma só, porque foi um mix de sensações nós estarmos lá. Foi medo, foi ansiedade, foi alegria, mas um dos meus maiores sentimentos foi o da esperança, que a gente iria conseguir e que eu acreditava no potencial de todos nós. Tenho certeza que todos nós, a gente tem muito potencial para conseguir
isso. Então, foi a melhor viagem da Eu minha vendo vida. por cima, gente, foi tão legal, assim, eu olhando eles fazendo, quando eles entram na sala, aquele nervosismo de falar com o deputado, que ele não é um deputado federal, e aí quando eles sentam na mesa e vê o olhinho brilhando assim, ó, pra conversar com uma pessoa, e aí tu chegar com o papel e mostrar o projeto, e aquele nervosismo que é um sim ou um não. Ou ele vai falar sim ou não não tem outra coisa. E quando ele fala sim, aqueles olhinhos brilhando, aquela gritaria, aquela felicidade, é muito legal. Depois o deputado feliz em nos ajudar também. Então foi muito emocionante, é uma emoção assim, ó, inexplicável, eu diria. É um mix de sentimento, como você falou. E é uma experiência muito diferente da que a gente teve ano passado, né, Richard? Sim. E é muito lindo ver isso em vocês. Eu não sei vocês, mas ano passado, quando eu voltei, é um fogo no olhar de, meu Deus, eu consigo fazer mesmo. Vamos trazer isso pra Balneário, vamos fazer mesmo. E eu acho isso incrível, porque você vai pra lá, você volta diferente. Você volta com um raciocínio diferente, uma mente nova, Exatamente. porque ali você vê que, não é isso aqui que eu tô vivendo, é algo muito maior e a gente consegue mais. Não, as nossas indicações vão dar certo, sim. Tipo, aquele momento que a gente já tava cansado, o ano inteiro carregando, a gente volta e fala, agora eu vou fazer mais ainda, agora eu tô mais capacitada. E querendo ou não, um lugar enorme, tu sobe e desce, entra em Meu. gabinete, sai de gabinete, vai, agenda assim, ó, enorme. Com certeza. E além das agendas no Congresso Nacional, né? Nós também fizemos várias visitas técnicas na capital federal. E qual outros lugares que vocês gostaram, assim, de visitar? Quais outros lugares a gente visitou? A gente foi no Itamaraty, a gente foi no Palácio do Planalto. A gente foi na Basílica de Brasília, É verdade. A gente foi no Memorial JK. a gente foi no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. Na Catedral, a gente visitou a Catedral também. E, foram lugares muito legais. É até meio difícil descrever todos, porque, foi muita coisa, A gente realmente. foi no TSE também, É verdade, no TSE. nas Praças Três Poderes, foi bem legal. Eu acho muito legal no TSE o Museu do Voto. É verdade. muito Museu do Adoro. Voto, Acho que é um dos meus verdade. lugares favoritos. Lá e no Palácio Itamaraty, porque tem o quadro de Dom Pedro. Sim, E eu aham. gosto muito de história, então ver Adoro. isso pertinho. Porque assim, agora vocês entraram numa fase na escola que é história muito boa, na minha opinião. Também o descobrimento do Brasil, sobre aham. a Primeira República, Brasil sobre República, isso. Brasil Aham. Império. Então, quando a gente chega lá na capital e a gente vê todas essas obras de perto, vê, caraca, foi o que aconteceu? Tipo o JK. Juscelino foi uma evolução muito grande pra Brasília. Quando a gente chega lá e vê tudo aquilo, caraca, ele realmente fez. É tá um nome tudo muito aqui. grande na história também, né? E a gente Isso. chegar lá em Brasília e ver que é a capital do país, onde não era uma cidade, tipo, nascida mesmo, terra, foi construída, onde os planejadores, tudo. Gente, é muito lindo tu ver a história de Brasília por trás. Eu cheguei falando na escola, gente, é sensacional, as árvores, foram pensadas, o lago, É tudo. pensado. Sim. E é tudo E é- muito emocionante, muito bonito. Além da história de Brasília, a gente pôde conhecer um pouquinho da história do próprio presidente Juscelino Kubitschek, que traz ainda mais esse contato. E a gente sente, porque nas aulas de história, a gente sabe dele por cima como um presidente, como aquele que trouxe a capital para Brasília, construiu Brasília, mas lá a gente descobriu o que foi a história dele, como aconteceu Até do nascimento dele até a morte, É, conhecer sim, um aham. pouquinho. Até mesmo a gente viu lá os restos mortais. Ele não viu realmente, né? Mas tinha lá um Dentro lugar. da cripta. A gente viu a história, passava em um telão, assim. Nós víamos roupas. Eu me lembro muito de uma carta que o neto dele escreveu pra ele e tava lá naquele museu. A gente viu e era uma carta afetuosa do neto dele pra ele. Gente, aquele lugar é inspirador. E assim, ó, falando, né, no Juscelino mesmo, eu acho que ele também é uma questão de esperança pra gente. Porque, cara, é a famosa 50 anos em 5. Porque aí a gente olha e fala, se ele fez tudo isso nesse pouco tempo, o que a gente pode fazer? Realmente. Eu Ainda acho mais que- com tanta tecnologia hoje em dia. Naquela época nem era tanta, mas eles conseguiram construir tudo de uma forma tão planejada que realmente inspirador. E assim, gente, pra concluir, vocês podem descrever, assim, brevemente a experiência pessoal de cada um? Porque eu quero muito saber, assim, o que cada um achou. Comece Posso você. começar? Isso. Então, eu tenho certeza que foi um sentimento de realização. Tanto pessoal quanto política. Porque, realmente foi uma viagem inspiradora. A gente vê como tudo aquilo acontece. O Congresso Nacional, o Senado...
parece mentira que a gente tá lá. Parece que não é verdade que a gente tá naquele lugar que a gente às vezes vê nas notícias, na televisão, fala com os deputados. Foi tudo muito maravilhoso. A gente tava todo mundo muito cansado, porque a gente trabalhou muito lá. A gente foi realmente com garra. A gente foi pra trabalhar. Então, foi um mix de sentimento. Foi muito bom. Eu acho muito importante que a Betina pontuou, porque muitas vezes eu gosto de colocar isso na versão da escola, porque a escola é onde a gente tá sempre, e é quem, enfim, elegeu a gente. E quando a gente fala, a gente vai pra Brasília, muitas pessoas pensam, vai fazer uma viagem, vai legal, vai passear. E é legal, a gente passeia, é muito importante isso, mas a gente trabalha lá. Realmente. A gente fica cansado no final do dia. Só em um dia, Daniela, um dia. 14 mil passos, gente. A gente andou muito lá dentro, muito. Mas é um cansaço gostoso de sentir. Sim. É um cansaço, tipo assim, tô cansada, mas eu tô realizada. Tô feliz. Foi emocionante. Com certeza. Como vereadora mirim, foi uma realização trazer esses recursos para a cidade de Balneário Camboriú. E aí, como Tayla, como uma pessoa, foi um momento de aprendizado. Foi onde eu descobri, onde eu entendi dúvidas que eu tive por muito tempo sobre os poderes. Então, ter esse contato próximo foi um momento onde eu aprendi muito e que, de fato, eu vou levar para minha vida. E, além de tudo, uma realização de um sonho. Para quem acompanhou, para quem teve esse contato com a política e até com os vereadores mirins de legislaturas passadas, eu tava lá realizando um sonho. Então, foi uma sensação assim, muito intensa. Muito. A gente já teve um ano, né, Dani? Mas voltar lá com novas pessoas, novos sentimentos, novas ideias de querer conversar com os deputados, a gente foi para participar de um projeto. Agora, indo para ver na pele que é um deputado mirim, bem dizer, mas a gente tá vendo como vereador mirim, buscar projetos assim, é emocionante. Ver a garra que a gente tem. Ver como a nossa juventude de Balneário é viva. Como a gente tem poder, a gente passando por todos os salões, a gente por todos os lugares, a gente tinha poder assim, é emocionante mesmo. E ver que a gente representa uma juventude muito grande. Eu vou falar a minha experiência também como conselho. Primeiro que não foi nada igual ao ano passado. Uma coisa que eu acho que eu trouxe pra mim foi 2024 foi ver que a juventude quer. 2025 foi ver que a juventude pode. Porque em 2024 a gente viu jovens com sede de serem ouvidos, de serem representados, jovens com fogo no olhar. Porque a gente fizeram projetos, conseguimos aprovar os projetos de lei ano passado, e esse ano foi ver que a juventude pode. Que vocês vão e vocês conseguem. Conseguem trazer esse recurso, conseguem fazer coisas de verdade para Balneário. Como conselho, gente, foi totalmente diferente. E foi uma sensação incrível, eu não consigo descrever, não se compara nada do que eu vivi ano passado. Como o Richard disse, são pessoas diferentes, é um lugar diferente, porque por mais que a gente tenha passeado no Congresso, a gente não foi aos gabinetes, a gente não conseguiu esse tempinho com os deputados. E assim, eu saí de lá parecendo uma mãe orgulhosa, uma irmã mais velha, eu não sei. Mas eu sei que ali no último dia eu olhei pra todos vocês e eu chorava. Chorava porque eu tava alegre de ver tudo que vocês fizeram. Caraca, por mais que não seja a minha legislatura, eu tô aqui como conselho, eu tô ajudando eles, eu sei que tem um pedacinho de mim ali e eu fiquei muito orgulhosa de vocês, assim, é uma conquista grande pra vocês, é uma conquista grande pra Balneário e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Ai, que coisa boa, é um sentimento muito bom, tenho certeza. Eu cheguei em casa, assim, foi incrível, eu não sei se vocês chegaram em casa, vocês também deitaram assim na cama de vocês e falaram, caraca, foi o que real. que eu vivi? Foi, realmente. Parece real. um sonho, assim, Sim. chegar e falar. Tipo, tu falar assim, eu tô exausto. Tipo, minha mente, assim, tava muito cansada. Mas cheguei a falar, a gente conseguiu. A gente conseguiu. A Foi gente realmente. Tipo, é diferente ter um marco. Tipo, os vereadores gerentes de Balneário Camboriú conseguiram 1.300.000 indo a Brasília. Imagina isso. É um sonho, gente. Foi realmente. emocionante mesmo. E as matérias chegando. Os Meu vereadores- Deus, é verdade. E sabe o que é engraçado? A gente nem saiu de Brasília, a gente já teve que dar uma entrevista falando como é que foi. Então, é muito bonito mesmo, é emocionante. Foi. É maravilhoso. Mas, infelizmente, o nosso programa de hoje Já? está chegando ao fim. Ah, eu posso rapidinho falar uma coisa, Claro. Dani? Então, gente, eu queria falar rapidamente aqui pra vocês que têm essa vontade, têm a mesma vontade que nós, assim,
também, que nós vereadoras mirins, que o conselho. E uma coisa é que todos conseguem, todos nós conseguimos. E eu sinto que todo mundo pode ter a capacidade de entrar em um lugar como a gente está hoje. E não desistam desse sonho, porque isso é maravilhoso. Um projeto tão maravilhoso como o Vereador Mirim, todo mundo teria que vivenciar uma vez na vida, pelo menos. Então, caso vocês um dia entrem dentro desse projeto, agarrem com toda a garra que vocês tiverem, com toda a esperança que vocês tiverem de mudar o futuro. É isso. E eu acho que não é nem só pra quem entra no projeto, é pra quem não tá no projeto também. Exatamente. A gente pode ser ouvido, a gente pode ser escutado, a juventude tem que se fala. Eu acho que isso que é muito importante. E que quem escuta e vê, olha com um olhar diferente. Não pensa, é só um bando de adolescente só Exato. vendo. Não, eles fazem, eles querem e eles fazem. Exatamente. E que mesmo se não for ouvido, que continue tentando até ser. Exatamente. Porque o não tu vai levar várias vezes, tanto que... A gente levou não De também. alguns deputados, a gente foi em vários de Santa Catarina. Na maioria, na realidade. A gente recebeu vários nãos. Realmente. E não é pra ficar triste. É tipo, ter garra e falar, eu consigo novamente. Eu posso de novo. Eu quero de novo. É a E poder esperança, voltar né? com a notícia. E a gente conseguiu, e é isso que é importante, quase 1,5 milhão pra Balneário. Eu quero agradecer a presença dos nossos parlamentares mirins. Muito obrigada, obrigada, meninas. Foi um prazer ter vocês aqui. E do nosso conselheiro Richard Laurindo. Obrigada, Richard. Muito obrigado. Então, ouvintes da Rádio Câmara ABC, esse foi o nosso Vai Dar Política de hoje. Nos acompanhe também pelas plataformas digitais Deezer, Spotify, YouTube e, é claro, a Rádio Câmara ABC. Um beijo e até o próximo Vai Dar Política. Tchau! Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.